Olá pessoal, hoje em busca de uma formação que coloca momentos históricos, motriviventes, assumindo uma forma política social que venha engessar e abordar esses insights, insights, nos coloca maneiras ligadas aos projetos de vida que relaciona a nossa vida diária, ok? Então vamos lá, entre esse assunto que se chama construção e os seus elementos que vêm a favorecer esse curso, essa jornada residencial ou resistência ligada à formação contínua, ok? É lógico que entre esses diálogos há indivíduos e aonde há indivíduos há átomos e aonde há átomos há autônomos, e esses campos autonômicos que relaciona autônomo e anatômico venha difundir hoje. Vamos buscar hoje paredes, essas questões em pontos importantes, que as aulas de educação física venham a ser uma maneira de transbordar, uma maneira convivente e viciante, ou um hábito que venha a ser adjunta entre esse farol de milha diante de luzes que nós não acendemos. É lógico que a própria educação física, ela não é uma cigarra que canta à noite só. Vamos lembrar da educação física, no noturno é difícil, porque não tinha educação física e não era obrigatório. Até para o EJA, em épocas não tinha, agora era obrigatório em campos de pareceres. Era o efeito vagalume, tinha vez que era, mas para ocupar espaço de outra disciplina. Aí você ia até lá para ocupar um espaço para não prejudicar outras disciplinas. Tempos atrás eu encontrei com uma diretora, ela falou: você está ainda nessa área ainda de educação física? Eu falei: senhora, com todo respeito, é alargamento da sua pessoa, em superintendência, em Cariacica, Espírito Santo, te respeito pela tua maturidade processual e teoria, que liga as leis e educação e a sua experiência previstas em os campos provisórios, mas quando você entra num negócio que você vê que tem gente, se coloca uma perspectiva autográfica relacionada às nossas pautas, Ela mesma vai falar, quando você vê alguns livros aí, nossa, é bem íntimo o que aquele professor falava, nos campos autográficos, com a sua assinatura em escolas, e essa assinatura, ela vaza, porque você tem vezes que você trazia para a escola, e também questões de processos que são diretrizes e leis convenientes que nos colocam a respaldo sobre a vida pessoal e a saúde e outros fatores eminentes que nos colocam subsídios importantes. É lógico que entre esses fatores, a pauta é uma dirigência, uma supervisão estagiária que vem a destacar pontos importantes em nossa vida. Ok? Então vamos lá. Então, nós olhamos entre fatores de alargamento, tem um alargão, que eu já falei, o autor, liga ao campo de metodologia e estratégia, e a compreensão para ser alcançada a cada dia, ok? Então vamos lá. Então, quando buscamos situações em papel de escolarização na formação de indivíduos, e a formação de indivíduos vai haver uma formação permanente, aprendente, segundo aquele Hugo Usman, que coloca ali em destaque. Então, o campo aprendente motórico destaca muito sobre a corporeidade. Nós aqui somos ecléticos, ligados à concepção de mundo, que é evidente o indivíduo e a sociedade, o indivíduo e da sociedade,
o indivíduo e da escola, o indivíduo e o esporte, o indivíduo e do esporte, é do esporte? Uma pergunta. O indivíduo é do jogo? É uma pergunta. Que é peculiar. Tem aquela música do Salgadinho, que eu gostava. É lógico que eu sempre tive destaque de não ter muitas escolhas de cores, quando, né? Existe várias mulheres de todas as cores, né? Mas é marrom bombom, sua cor marrom, marrom bombom, marrom bombom. Você é como um batom, assim. Marrom bombom, marrom bombom. Então, marrom bombom, vamos dar chocolates, chocolates do Tim Maia. Também tem alguns autores também, o nome é Maia, e vai para essas questões aí de Maia, arcênicos, astecas, astenias, ou seja, os Messenga, os Budineres. Aí vem entrando fatores importantes, essas rainhas, né, que venham esculpir esculturas lindas, a sua jornada, né, de resistência, ligado também à fé, né, que também a fé, sendo família mal ou não, tem que ocorrer um movimento aí nesses campos de locomotividade. Aonde tem uma locomoção, tem uma estrutura. Marrom bombom, marrom bombom. Então, marrom. Eu lembro que eu não perdia no Ibis o Arce ali no Vila Velha, que é 500 mil habitantes, que me centralizaram aí, ó, nesse vagalume. Eu sou um tipo de vagalume que eu fico aceso até nas escuridões. Quando apaga a luz, lembro uma vez que eu estava conversando com um senhor, e a gente tem que ter uma maneira criteriosa, né, entre campo de criticidade. Aí ele falou que era fogo, um vagalume que era fogo. Aí é lógico que eu fiquei quieto ao meu ver, em minhas colocações, com maturidade em questões também de já ter a experiência de estar inserido numa sala de aula com a idade dele para passar alguma correspondência, alguma importância formal, cívica e cidadã. Então é lógico, né, que você vai e olha. Então são fatores, nem sempre a pessoa vai ver, você vai ver também. Fica quieto. Você tem que saber sonhar. Você tem que saber enxergar. Então são questões que a história é uma necessidade para a transformação das práticas educativas. A prática, ela vem nos vincular a fatores simbólicos. E andava na época, andava com meu avô na época, ele, né? Conhecia meu avô, conhecia, né, na época. Aí falaram para mim que ele conhecia meu avô lá, eu fiquei bem sério, né, não brinquei muito, fiquei lá. E a cigarra cantando. Daqui a pouco estamos olhando lá, a paisagem lá, né, vendo os negócios aqui de lá, daqui a pouco. Fogo! Fogo aonde? Fogo! Então são fatores que nos coloca a educação física, ela é da cultura corporal. Ela coloca resultados importantes. E você, muitas vezes, professor, professora, sabe o que eu quero dizer? Em escolas, em salas de aulas inseridas, você quer que alguém acredite em alguma coisa. Eu já falei em campos de departamentos e parâmetros diretrizes. Marrom bombom, marrom bombom. Aí, o salgadinho, né? Lembro o salgado ali do Terminal Dom Bosco, onde meu pai fazia o ponto final ali, onde é a Faculdade Salesiano, Universidade Salesiano. Cheguei a assistir alguns colegas ali, mas coloca também o Colégio Estadual do lado, e os Buenos Federais lá perto.
né, entre seus fatores ali no campo da beira-mar, todo respeito aos federais, os aposentados, ok? Então são questões entre transformações ligadas ao Espírito Santo, Brasil e aos 27 estados. Entre essa estatística, a educação física do corpo inteiro, eu tive que discutir, porque um número inteiro já é difícil, 2 números inteiros, aí vai aumentando, aí depois você vai e volta, aí aumenta, aí você volta, daqui a pouco você vai lembrar daquela brincadeira de corda, pular corda, que você vai fazendo o chuveirinho, né? E as crianças vão pulando lá direito e esquerdo. Aí depois você faz uma atividade que possa pular, descer, pular de novo, passar por baixo da corda, passar por cima da corda, passar, ou seja, você tem que passar. Vai passando, aí você vai batendo para passando. Então você vai ensinando que a corda, como elasticidade, você viu a atividade que eu passei agora? Ali é lógico que vai subindo, mas depois pode ser uma corda, pode aumentar a altura, faz um movimento de barra, vai colocando exercícios ligados ao lúdico. Lembra que eu falei que tempos atrás agora, acho que eu levei um soco, uma atividade, alguma coisa espontânea aconteceu. Um contato marcando como zagueiro, daqui a pouco eu coloquei a mão assim, pô, ao meu ver, eu tinha levado uma. Isso acontece no contato físico, né? Então, o espaço, a ludicidade, como diz o Tubino, 1976, não é aquele livro que eu coloquei para os senhores e senhoras, não, Black Power, Black Dance, Black Lay, né? Black Lu, ou seja, são fatores relacionados à década de 70 ali, Rio de Janeiro, os pioneiros, hein? É lógico que veio a acampar esses fatores importantes aqui, ligado à concepção, ligado à própria corporeidade, propriamente dita, essa dominância e lateralidade. Vocês viram os movimentos fazendo ali, é lógico que você vai fazendo esse movimento, você vai lembrar desses termos de lateralidade. Basquetebol, é lógico, basquetebol, 1, 2, vai quicando a bola, 3, vai quicando a bola olhando, 4, 5, vai quicando a bola. Movimentos que também vai ajudar, nos movimentos, movimentos relacionam também a cultura, que vem a cativar o brasileiro, o corpo brasileiro, né? Ou seja, o corpo brasileiro e as questões exteriores. Então, entre esse sumário e sumárias, ligado ao pavilhão 9, então a pedagogia, ela está inserida não só na cultura popular, alguns falam que há uma divisão, uma diferença, a crítica superior, está inerente isso, né? É verdade, isso é verdade. Ok? Então há fatores a dizer entre esses patamares, né? Entre segundo ponto, primeiro ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Aí, querendo ou não, você vai ter aquela linguagem da rua. Ponto. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Aí eu vou lembrar do primeiro parágrafo, segundo parágrafo, o ponto onde para, vai nos ensinar, não só no campo de vias de transportes, mas o português. Que nós temos que ter uma pausa, ponto. Fechamos uma frase, uma vírgula, fechamos uma citação direta ou indireta, um fichário, ponto. Segundo ponto, aí você vai. Terceiro ponto, aí vai nos colocar vias de deslocamento, aonde é um tempo ativo. Vou destacar o lazer ativo hoje aqui não, porque se coloca coletivo de autores, essa maneira pedagógica, desafiadora e litúrgica, que coloca termômetros ligados à nossa temperatura, ligados às características. Aí se parâmetros que ligam tempos atrás, que eu vi, tem uma orientadora ligada a esses fatos, que eu vi ela hoje aí, a Cunha, eu acho, ao meu ver, eu lembro, eu ia nos auditoriais, não sei se foi ela ou outro professor, ligado às questões frenéticas,
sanguíneas e melancólicas relacionadas ao esporte. Você vê nos campos lá de anexos de escavadores, né? Ali, escavadores, você olha ali vários currículos ali anotados ali, uma habilidade linda, ópera. Vamos lá, então a pedagogia ela é eminente, né? Tem pessoas que muitas vezes foi feita para ser um livro mesmo, para as pessoas pegar como referência. Eu cansei, eu acho que eu não consegui fazer meu livro não. Outros fizeram para mim já, e já vi que tem muitas palavras que tem bem intimidade. E eu vou gostar por causa disso, né? Algo gestoso. O gesto motor não tem separação do corpo. O Jorge de Marco, né? Gesto motor. Algo gestoso. Gestoso. E também vamos lembrar de engenharia e o significado e o ressignificado de academia. Academos com isso hoje, que é a própria educação física, que é o movimento, academos com isso ou acatamos com os nossos direitos e deveres. Então são fatores que vêm a destacar. Então, entre o avanço ligado ao conhecimento, os fatos internos e internos, os princípios referenciais, marrom bombom, então, há essas questões que intitulam marrom, morena, ou seja, loura, ruiva, as etiquetas que nós colocamos, mas muitas vezes nós falamos que nunca vamos namorar ou casar com uma pessoa uma negra, com todo respeito, daqui a pouco casa, é uma pessoa que te ama, te respeita. Estou falando de questões de gênero aqui, ligado a ambos os sexos. Ambos as questões ligadas a este movimento cultural e sociolístico, que é gente. Gente tem um aspecto genérico. Genérico é espécie. Espécie vai relacionar as estações, circuitos e esses campos pioneiros que ligam a nossa história e outras histórias que foram ditas e que estão sendo ditas hoje, em parâmetros, em plenários que venham ser concepcionais ligados à própria corporeidade. A Casa da Cultura, também ali em Vitória, patrimônio cultural, a Casa da Cultura aqui em Vila Velha, nos coloca fatores que venham a instigar a buscar essa profundidade de projetos que vão integrar, são ingredientes, nessas íntegras ligados aos canais e dispositivos e aplicativos ligados à própria pesquisa. Então hoje eu deixo essa maneira de que venha ser responsiva a essa legalidade, ok? Entre metodologias e a didática. Estava vendo uma questão ali perguntando: o que é substantivo? É ação? É qualidade ou é nome? Substantivo é nome. Aí eu entendi nome porque tem o nome de elementos. O substantivo é um nome, é lógico que é um nome. Aí você vai ver, é ação. Mano, é uma ação. Existe ação. Aí você é nome porque está ligado aos substantivos simples, composto, ou seja, próprio, substantivo coletivo. Até eu não entendi, agora que eu entendi falando. Aí nós podemos entender de Vygotsky. Pô, nome? Substantivo é nome. Nós sabemos que é um nome. Substantivo é um nome. Você vai entender que é um nome porque são questões ligadas às maneiras, né, os artefatos que ocorrem nas linguagens, atos, ditongos, vogais, polissílabas, monossílabas, que venham destacar nos conhecimentos gerais, ligado ao vestibular. Ok? Então eu deixo destaque hoje aí. Sua alegria? Então, quando falamos sobre fatores acadêmicos, nos coloca em intensidade e algo que venha estender entre fatores e diâmetros ligado a essa intencionalidade e essa utilidade que são os prefácios. Esses prefácios vêm nos precaver, né, de artefatos ligados a conjuntos importantes em grandes constituições
que venha a ser importante como um tipo de introdução ou apresentação. É melhor um prefácio ou uma apresentação? Ou uma introdução? Um campo introspectivo. São diversidades ligadas às palavras etiológicas. Ok? Então, entre essa gravidade, aonde é uma didática? A didática nos coloca fatores que venham destacar a pedagogia. A didática ela é um campo interno e externo, ligado à ação interna e à ação externa, que você venha conceituar qual o tipo de pedagogia, qual o tipo de metodologia, o planejamento, o diagnóstico que vai fazer, ligado a abordagens, tendências, modelos teóricos. Embora a didática ela também tenha um campo explorativo, ligado ao campo histórico-crítico, e essa criticidade vem a relacionar o espaço onde nós estamos, o tempo e essa maneira de avanços que nós fazemos diariamente, nosso aspecto domiciliar, avanço, ó. Vamos fazer o avanço aqui, ó. Direita, esquerda, o avanço, eu quero fazer com a parte superior, mas eu posso fazer com a perna, né? Eu estou só mandando fazer o avanço, ó. Aí você vai com a perna da frente, né? A perna, a esquerda, depois, ó, troca, a perna direita. Então são movimentos, degradiantes, degraus, né, que vão, não o Amorim, degraus, senhores, degraus, não são degraus que venham a se destacar em escalas internas e externas, que venham a haver espaços contemporâneos ainda, ok? Então, entre esses parâmetros científicos, nos coloca a metodologia de ensino da educação física, referências bibliográficas e autorias. É lógico que entre destaque que falamos que país é esse, Eduardo e Mônica, então são nomes que nós lembramos a cada dia, nos coloca em existência. Olha, eu não quero desrespeitar, não vou nem falar, porque que muitas vezes nos colocam aprendizado, ensino e aprendizagem. Somos teimosos, não temos autonomia. Que tem um livro que fala que, por exemplo, Deus, né, colocou, ou seja, cultivo em vários lugares, e o homem, ele que colocou, o homem, ambos, o homem e a mulher, colocaram os nomes em várias espécies. Hoje, o que tem de remédio também, o que tem de processo bioquímico, porque quando você fala de plantas, você vai falar sobre o ópio antigo, bastante antigo. O ópio, aí vem outros fatores que vinham destacar. Aí a cultivar, a palavra cultivar está ligada à cultura. Ou seja, então, certificai-vos, né? Ligado aos certificados, e buscamos essa bússola, essa âncora, entre as contribuições. Valeu, pessoal? Valeu!